Boa noite, igreja. Como é bom ver a igreja assim lotada, né? Glórias a Deus. Acho que é uma das vezes. Afastar mais pra cá? Sim? Pra lá? Aqui? Acho que é uma das vezes que eu venho que tá mais. Que tem mais gente, assim. Então é muito bom. Ainda tem gente faltando, né? Glórias a Deus. Tá certo. Então, eu sempre fico muito alegre, né? Aqui eu me sinto muito em casa, né? Nessa congregação, porque aqui tem pessoas, né? Que a gente cresceu junto, né? A gente teve programações juntos. Teve gente aqui que me viu antes, quando eu ainda estava na barriga, né? Cadê a Inês? Inês está ali, né? Ó. Então é uma coisa que a gente se sente muito em casa e eu fico muito feliz, né? Pelo convite. Né, quando vocês me convidam para estar aqui, é uma ótima oportunidade, né, de estar compartilhando com vocês. Então, eu queria que a gente pudesse estar baixando nossas cabeças, para a gente estar orando ao nosso Deus, para que Ele possa abençoar esse momento de mensagem. Amém? Santo Deus, Pai poderoso, te agradeço, ó Deus, por esse momento, ó Pai, que nós estamos aqui. Te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa falar nesse momento através da Tua palavra, direto aos nossos corações, Pai. Mas eu te peço, ó Deus, não somente isso. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, e que o Senhor possa, ó Deus, nos proteger, ó Pai, para que Satanás não roube aquilo que for colocado no nosso coração nessa noite, mas que seja uma semente, ó Deus, de ânimo, uma semente, ó Deus, de confronto, uma semente, ó Pai, onde a gente se sinta empolgados a viver a vida do reino. Que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, a igreja aqui do Gereissati 1 e acredito da Colônia, vocês estão na trajetória do livro de João. E qual é o capítulo de hoje? 17. O pessoal está afiado, né? Tá atrás de mim. Qual é? 17, eu disse, fala, o pessoal tá bem afiado, amém, né? Então, só pra gente relembrar o que estava acontecendo, que aí a gente vai entrar nessa oração de Jesus, porque o capítulo 17 é uma oração. A gente tem esse privilégio no livro de João de ver uma oração, de ver Jesus orando, de ver como Jesus orava. A gente tem esse privilégio nos outros evangelhos, embora a gente veja algumas pequenas orações de Jesus, a gente vê mais que Jesus ele era um homem de oração. Mas a oração dele, uma oração tão longa como essa, João deu esse privilégio da gente ver. Então, relembrando, o que é que está acontecendo? Eles ainda estão na mesa. Ainda está tendo ali o momento de ceia, que começa no capítulo 13, e agora ele vai estar se encerrando no 17. É muito parecido com um culto, a gente até brinca, né? Parecido com um culto, às vezes parecido com um culto de jovens, né? Ali, porque começa com a dinâmica, né? Com a dinâmica, um lava-pés, né? Jesus, ele vai ensinar através de algo visual, né? Que a gente chama algo lúdico, talvez, né? Que ele vai mostrar algo ali visual para os discípulos aprenderem alguma coisa com aquele ensinamento. E depois vai ter o quê? Um momento de ceia. Em algum momento aconteceu a ceia ali. E depois também tem um momento de mensagem. A mensagem de Jesus que vai do capítulo 13 ali, 14, 15, 16. E aí acaba o culto como? Com oração. Que é o que a gente vai estar vendo hoje. Essa oração de Jesus. E é uma oração, como eu falei, bem extensa, mas que a gente pode dividir ela assim, para a gente conseguir absorver ela em 3 partes. E a gente vai fazer assim, para a gente, antes de entrar, a gente vai dividir ela assim. Dos versículos 1 a 5, a gente vai estar vendo Jesus iniciando a sua oração, onde ele ora por si mesmo. Talvez é o que tenha na sua Bíblia. Aí a gente vai ter uma porção mais longa, que vai do 6 até o 23, onde a gente vai ver Jesus orando pela sua igreja. Tanto os seus discípulos atuais,
como os seus discípulos do futuro. A gente vai ver Jesus orando por nós, mas não só por nós, orando também por aqueles que hão de vir. E aí a gente finaliza com Jesus demonstrando a sua vontade. Versículos 24 até o 26. Amém? Então abra sua Bíblia em João 17, que ainda não abriu. A gente vai estar lendo agora do versículos 1 a 5. Amém? Tendo Jesus falado essas coisas, acabou a mensagem, né, que ele estava dando, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus abre a sua oração com um pedido diferente. Geralmente a gente não vê Jesus nos evangelhos pedindo nada, assim, por assim dizer. A gente não vê esse Jesus pedindo. E agora ele está com um pedido aqui singular. Um pedido diferente. Olha o que é que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo glória. Quem aqui teria coragem de se ajoelhar e dizer: Pai, me glorifica? Quem, né? Pai, me glorifica hoje, né? Que eu quero hoje ser glorificado. Então Jesus, ele começa com esse pedido, e não é de uma glória qualquer que Jesus está falando. Jesus, ele está falando de uma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Não é uma glória qualquer. Se a gente se lembrar lá de Filipenses 2, do 5 ao 11, o que é que ele diz? Embora sendo Deus, não achou que ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas antes ele se esvaziou. E o que Jesus está pedindo aqui ao Pai é a reversão. Jesus está dizendo: Pai, reverte o autoesvaziamento. Essa condição que eu estou agora, onde eu estou esvaziado da minha glória, me glorifica com a glória que eu tinha antes que existisse o mundo. Imagine como isso bateu nos ouvidos daquelas pessoas. Imagine como aquelas pessoas que leram esse evangelho, ao se olharem essa oração de Jesus, como elas ficaram. A probabilidade aqui mais próxima é o quê? João 20, se não me engano, versículo 31. Eu lhes escrevo essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Então João estava querendo convencer aquelas pessoas de que Jesus era o Cristo. Provavelmente judeus. Então João escreve para provavelmente judeus, para convencê-los de que Jesus era o Cristo, e aquelas pessoas esperavam um Messias. Elas esperavam um Cristo, mas elas esperavam um homem. Elas esperavam talvez ali alguém que viesse da tribo de Davi, da família de Davi, recuperasse o trono e dissesse: eu sou o rei e agora daqui para frente eu conduzo o povo. Eles esperavam um Messias assim. Mas quando eles ouvem isso, eles percebem que o Messias não é só um homem. O Messias é Deus. É por isso que o Velho Testamento, e a gente encontra tanto essa linguagem no Velho Testamento, Deus falando o quê? Eu vou fazer uma coisa nos dias de vocês, que se contasse, vocês não iam acreditar. Se contasse, vocês não iam acreditar. E o que era? Que Deus ia
encarnar. Deus ia virar homem e andar entre nós. Então aquelas pessoas agora tinham que olhar e entender que o Cristo também é Deus. Que o Cristo também é Deus e tem glória. E Jesus não estava pedindo uma glória à toa, dizendo assim, Pai, me dá uma glória. Por quê? Porque eu quero. Ah, por que você quer glória? Eu quero. Eu lembro de um vídeo muito antigo que era um rapaz ensinando a pedir aumento. Aí ele dizia assim, o jeito de pedir aumento, o jeito errado. Você chega no seu chefe, aí você diz assim, chefe, me dá um aumento. Aí ele diz, por quê? Porque eu quero. O chefe vai dar o aumento? Não vai. Isso não funciona. Então Jesus também não está fazendo isso. Jesus ele está dizendo, Pai, me glorifica. Por quê? Porque eu concluí a obra. Eu consumei a obra que o Senhor me confiou a fazer. Versículo 4, eu te glorifiquei na terra consumando. Eu completei a obra que o Senhor me deu. Aí você diz, mas Jesus nem tinha morrido ainda. Que obra é essa que Jesus está falando? O que é isso que Jesus está dizendo que ele completou e que é uma obra tão grande que ele veio fazer? O que foi que Jesus veio fazer na terra? Está lá em João 3,16. O que foi que ele veio fazer? João 3,16 é o versículo mais conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que o fez o quê? Para quê? Tenha o quê? A vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tinha consumado uma obra que era de quê? De oferecer vida eterna às pessoas. De oferecer vida eterna àqueles discípulos. E aí a gente se pergunta, mas espera, que vida eterna é essa que Jesus não voltou? Jesus não voltou, como assim ele tinha concluído a obra da vida eterna para aqueles discípulos? Que tipo de vida eterna é essa que Jesus está falando? Ele mesmo explica. Versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eita, vocês são rápidos, viu? Aqui em cima. Isso é a vida eterna. É por isso que Jesus disse que ele consumou. Por quê? Porque mais na frente, ele vai dizer que agora os discípulos que estavam com ele reconheciam duas coisas. Reconheciam que Deus era o Deus verdadeiro e que Jesus era o Cristo, aquele a quem tinha enviado. Isso é a vida eterna. Muitas vezes a gente confunde vida eterna. A gente acha que vida eterna é andar num céu com as ruas de ouro. A gente acha muitas vezes que vida eterna são os muros de cristais. E o que Jesus está dizendo é que vida eterna é reconhecer que Deus é o único Deus. Isso é vida. Isso é vida, reconhecer que Deus é o único Deus verdadeiro. Pense agora naquele povo judeu que passaram tanto tempo sem vida, atolados na idolatria, sacrificando filhos a Moloque, adorando um Deus Baal, se prostituindo dentro dos cultos, dentro do próprio templo. Aquele povo estava sem vida. Da mesma forma que o mundo hoje está sem vida. Por que o mundo está sem vida? É porque o céu não veio ainda. É porque eles não reconhecem que Deus é o único Deus verdadeiro. É por isso que esse mundo está sem vida, porque eles não reconhecem que Jesus Cristo é o que foi enviado para se dar pelos nossos pecados. É por isso que esse mundo está tão perdido e sem vida. E aqui eu queria tirar duas aplicações dessa primeira parte para a gente. A primeira é,
O que a gente está esperando para viver a vida eterna? O que a gente está esperando para iniciar a vida eterna? Segundo o que Jesus falou aqui, a vida eterna não começa no céu. No céu nós vamos ter a plenitude da vida eterna, nós vamos ter ela por completo. O que a gente está esperando? Será que a nossa visão do céu, será que a nossa visão de vida eterna, como eu falei, é só as ruas de ouro? Não vejo a hora de ver aquelas ruas de ouro. Talvez tenha ruas de ouro no céu. Talvez o chão no novo céu e na nova terra seja de ouro, talvez. Talvez o apóstolo João estivesse dizendo que no céu o ouro é tão banal que até a rua é de ouro, talvez. Mas a pergunta que fica para nós é: será que nós estamos esperando para viver a vida eterna? Porque Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é andar com Deus. A vida eterna é quando nós lemos a Bíblia. Nós estamos tendo vida eterna aqui. Quando nós oramos, nós estamos tendo vida eterna. Por isso não entra na minha cabeça quando um cristão diz que não gosta de ler a Bíblia. Ele diz assim: eu amo a Deus, sim, mas ler a Bíblia eu não gosto. Não, ler a Bíblia é chato, é tanto nome, E eu me perdo quando chega em Números, Crônicas, que começa as genealogias, eu pulo as genealogias, né? A genealogia ali. Quando a gente diz que não gosta de ler a Bíblia, a gente está dizendo que não gosta de ter vida eterna. A gente está dizendo que não gosta de conhecer a Deus. Quando a gente não ora, quando a gente não quer orar, a gente está abrindo mão da nossa vida eterna. O que é que a gente vai fazer no céu? Lá no final desse capítulo a gente vai ver. A gente vai continuar conhecendo a Deus. A gente vai continuar o que nós estamos fazendo aqui. Isso é vida eterna. Não espere, meu irmão, para viver a vida eterna, sentado lá, esperando um dia que você não vai pagar a CAGES, né? Esperando um dia que a Enel não vai bater na sua porta. Vida eterna não é sobre não pagar a conta. Ou sobre a ideia de que você não vai trabalhar, que no céu eu acredito que nós iremos trabalhar. Mas a vida eterna é sobre conhecer a Deus. Você pode conhecer Deus hoje. Não deixe para depois. E uma segunda aplicação é que Jesus é digno de glória. Jesus é digno de glória. E nossas vidas têm que glorificar Jesus. Se o Pai estava glorificando, iria glorificar o Filho, quanto mais nossas vidas. Como nossas vidas têm glorificado a Jesus? Como eu, no meu trabalho, tenho glorificado a Jesus? Como eu, na minha casa, como filho, como pai, como sobrinho, como neto, como avô, como avó? Como eu tenho glorificado a Deus na minha vida como amigo? Será que nas minhas amizades eu tenho glorificado a Deus? Será que a forma como eu trato os meus amigos, Deus está sendo glorificado? Ou Deus está sendo envergonhado na forma como eu trato os meus familiares, na forma como eu trato a minha sogra, na forma como se trata o genro ou a nora? A gente precisa glorificar Jesus, porque Ele é digno de glória. Então, andando um pouquinho mais para frente, agora a gente vai para essa porção mais longa do texto, e aí eu peço sua paciência para ler comigo esses alguns versículos, né? Eu não vou fazer a conta aqui para não errar, mas é do 6 até o 23, né? Aqui a conta na pressão nunca dá errado, né? Então, esses versículos. Leia comigo aí do 6 até o 23. Vamos ler. Agora Jesus orando pela sua igreja. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus.
tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e a eles receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Lembra da videira? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Então aqui uma leitura longa, eu percebo que eu pulei aqui uma parte, né, que ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E vocês me perdoem, né, mas essa é uma porção mais longa, onde nós vemos o que agora Jesus orando pela sua igreja, tanto pelos seus discípulos, como por aqueles que haviam de vir, como eu falei, nós. E aqui nós vemos alguns temas, que a gente pode destacar dois temas, que Jesus vai orar tanto pelos seus discípulos, como pela gente. Unidade da igreja e missão da igreja. E aqui eu queria que a gente pudesse se debruçar nesses dois temas, porque Jesus inicia pedindo que o Pai guarde os seus discípulos. E a pergunta é, guarde de quê? Aqui eu procurei uma palavra melhor para a gente poder entender isso, né? Mas eu não queria dizer que Jesus estava preocupado. Não acredito que essa era uma das coisas que Jesus tinha. Jesus, ele confiava no Pai, mas eu acho que é uma palavra que a gente vai entender. Jesus aqui estava preocupado com uma coisa, que era o quê? Que os discípulos fossem guardados. Mais especificamente, Jesus pede que Deus guarde os discípulos dele e a sua igreja do mal. Talvez na sua versão tenha do maligno. O que Jesus tinha receio que o maligno pudesse fazer a sua igreja. Será que Jesus estava receoso que o maligno pudesse matar os seus discípulos e assim acabar a obra? Acho que não. A mensagem de Jesus já estava tão disseminada que no capítulo 12, o que ativa Jesus, o sentido de que a hora dele chegou, é justamente que os gregos estavam procurando ele. Então a mensagem de Jesus já estava tão disseminada que não acredito que Jesus estivesse preocupado com a morte dos discípulos. Será então que Jesus estava preocupado se os discípulos iam passar por aflição?
Eu estou preocupado, Pai, que os meus discípulos não passem por aflição. Essa é fácil de responder, né? E não é, por quê? Porque foi a mensagem do culto passado, né? João 16, versículo 33, ele finaliza dizendo o quê? Eu tenho uma promessa para vocês. Qual a promessa de Jesus? No mundo passarão por aflições. Jesus tem uma promessa para você. Tem, João 16, 33, né? Uma das promessas de Jesus para a gente é que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não estava preocupado aqui com as aflições dos discípulos. A preocupação de Jesus era a unidade daqueles discípulos. Versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. A preocupação de Jesus era com a unidade dos discípulos. Era se os discípulos seriam unidos. Se os discípulos estariam reunidos em um único propósito, que é a missão que eles iriam receber. A preocupação de Jesus era que Satanás entrasse no meio deles e não matasse eles, mas que dividisse eles. Que Pedro começasse a brigar com João para saber quem era o maior. Que João quisesse assumir a liderança e dizer: agora eu quero aqui os meus 4 discípulos para eu fazer a minha igreja. Essa era a preocupação de Jesus com a unidade daquele povo, com a nossa unidade. É por isso que Satanás ataca tanto a unidade da igreja. Quando Satanás quer quebrar uma igreja, ele ataca a unidade da igreja. Porque ele ouviu as palavras de Jesus. Satanás ouviu as palavras de Jesus e às vezes a gente esquece delas. Satanás não. Olha o que Jesus diz: um reino dividido é um reino eterno. É isso que Jesus diz. Um reino dividido é um reino que se dá bem. Amém? Não. Um reino dividido não subsiste. Jesus sabia disso. E essa era a preocupação de Jesus. Mas não só que os seus discípulos, porque teria esse problema, mas também Jesus sabia que na unidade da igreja havia muitos benefícios. Havia benefícios inúmeros. Quando nós estamos unidos como igreja, a gente pode usar uma linguagem que está lá em Gênesis 11, 6. Talvez vocês já passaram por essa passagem nas quartas-feiras. Ali tem um povo ímpio, que eles se unem com um único propósito, que é o quê? Gênesis 11, construir uma torre. Eles se unem e dizem: nós temos a mesma língua, vamos agora se juntar e a gente vai fazer uma torre. E essa torre vai alcançar até o céu, para a gente nunca mais ser espalhado pela terra. E aí o que é que Deus diz? Deus desce, olha, e no versículo 6 ele diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo são quantos? 2. Eis que o povo é um. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo o que planejam fazer. Por isso vamos, desçamos e confundamos as suas línguas, para que eles não se destruam por completo. Deus sabe que uma igreja unida, que um reino que está unido é um reino de força. Uma igreja unida é uma igreja que tem força. Mas não somente isso. Uma igreja unida, ela tem força, mas Jesus sabe também que quando nós somos um, nós estamos glorificando a Deus. Lembra da pergunta que eu fiz? Como nós temos glorificado a Deus? Quando nós estamos unidos.
Quando nós somos um, quando nós temos um único propósito, nós estamos glorificando a Deus. Jesus sabia disso. Às vezes a gente pensa, eu vou louvar bem alto para eu glorificar a Deus. Amém. Mas às vezes a gente esquece da união. Que a unidade no corpo de Cristo glorifica a Deus. Outro benefício pelo qual Jesus queria que a igreja tivesse em união, tivesse em unidade, era o quê? Que na unidade nós somos aperfeiçoados. Versículo 22, versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Tanto na unidade com Deus, porque estamos na videira, como também a unidade entre nós. Irmãos, a igreja é o melhor lugar para a gente ser aperfeiçoado. A igreja é o melhor lugar para a gente desenvolver amor. É na igreja um lugar perfeito para a gente desenvolver a paciência. O fruto do Espírito, às vezes com aquele irmão que é um pouco mais, né, assim, que ele às vezes é um pouco mais agitado. Também é na igreja onde nós vemos alegria. Às vezes tem aquele irmão que você diz, irmão, o pé está caindo, ele está com um sorrisão. Aí você diz, eu queria ser alegre como aquele irmão. Às vezes tem aquele irmão que você diz assim, irmão, eu queria esganar, né? Aí ele diz assim, tenha paciência, tenha domínio próprio. Na unidade da igreja a gente se aperfeiçoa. Tem também outra coisa que a unidade da igreja faz, a gente já falou 3 coisas. Quarta coisa que a unidade da igreja faz é o quê? Ela é um testemunho para o mundo de que Jesus é o Cristo. A nossa unidade é um testemunho. Às vezes a gente quer o quê? Eu queria testemunhar, mas eu não vim das drogas, eu não vim de uma vida pregressa, eu não era uma pessoa assim, eu não era assado. A minha vida era tão comum. Eu não tenho testemunho nenhum para dar. Mas olha o que Jesus diz. A nossa unidade é um testemunho. Nós testemunhamos que o amor de Deus está aqui quando nós somos unidos. Quando nós estamos unidos em um único propósito. Sabe por quê? Sabe por que a unidade é um testemunho tão grande? Porque se Jesus não tivesse morrido por nós, estaria tendo isso aqui. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. As pessoas que estão aqui têm desejos e vontades diferentes, pensamentos conflitantes. E a única prova de que Jesus é quem está aqui realizando a obra é que nós estamos aqui juntos e unidos. É por isso que o testemunho, é por isso que a unidade é um testemunho tão grande para o mundo. Porque ele une o zelote e o publicano. Ele une o zelote que queria matar o publicano. Ele une o publicano com aqueles que recebiam cobranças de impostos dele. Sabe, tem um filme que eu assisti que ele ilustra muito bem isso. Que é um filme de criança, né? Até porque depois de pai, né? Você assiste muito filme de criança. E o nome é o quê? Um filme chamado Robô Selvagem. Quem já assistiu esse filme? Aí, uma pessoa, né? 2, a Tiene, nós assistimos junto, o Everton. Fica a dica, viu, Anderson? Eu até já falei pra tu, teu canal. Como é esse filme, rapidamente? Robô Selvagem é um robô que ele gosta de ser útil e ele se perde lá da sua... Acontece um naufrágio e ele para numa floresta. E nessa floresta ele é um estrangeiro. E ele é um robô que ele gosta muito de ajudar. E nessa floresta, os animais rejeitam ele. E uma das primeiras coisas que esse robô tem que fazer é aprender a falar a língua daqueles animais. Então ele aprende a se comunicar com os animais, mas os animais rejeitam ele. E eles rejeitam ele, e ele é apenas ali, ele se encontra com um patinho e uma raposa, e a raposa também é má porque ela quer comer o patinho.
Ela quer comer aquele pato que ele protege. Mas o que acontece é que a raposa vira amiga deles. E esse pato decide voar e ele voa. E depois o que acontece? Aqui eu estou contando spoiler, não tem problema, né? Depois você assiste lá como se não tivesse ouvido. Mas aí acontece um evento climático naquela floresta. Que é o quê? Uma neve. Uma neve tão poderosa que está matando os animais. Aquele robô tinha construído uma casa tão grande que ele decide fazer o quê? Sair da sua casa para salvar os animais. E aí ele começa ali, ele pega um animal, leva para dentro da sua casa, e a raposa começa a ajudar ele, e quando vê a casa dele está cheia de animais, e por fim ele está ali, e ele começa a escavar, e ele encontra um animal que ainda está vivo, que era o maior predador daquela floresta. Um grande urso. A raposa olha para o robô e diz, está morto. Aí o robô diz, não, está vivo. Não, deixa aí, está morto. Aí o robô diz, a gente vai levar ele. E o robô leva esse urso para dentro da casa. E aí a cena abre e a gente vê uma coisa impressionante. Nós vemos caça e caçador. Presa e caça juntos no mesmo lugar. E é isso que acontece no nosso meio. Nós não nos uniríamos por conta própria. Talvez nós estaríamos em lados opostos nessa vida. Mas Jesus nos uniu aqui. Isso é a maior prova de que o amor de Cristo está no nosso meio. Então, por isso, a pergunta que fica é: como nós temos batalhado pela unidade? Como nós temos batalhado pela unidade da igreja, como diz em Efésios 4:3, que a gente se esforcemos para manter a unidade. Que tipo de cristão nós temos sido em relação à unidade? Ontem eu vi uma coisa que eu disse, isso cabe muito bem na mensagem. Que é o que? Um cristão. Será que nós temos sido um cristão indiferente? Como é um cristão indiferente? É um cristão que ele não está nem aí para o propósito, mas ele chega para reclamar. Esse tipo de cristão, ele quebra a unidade. Ou será que nós temos sido o cristão cliente? O cristão cliente, ele também não está nem aí para o propósito, mas ele acha que aqui tem um serviço para ser oferecido para ele. E se tiver ruim, ele vai reclamar também. Mas a cadeira está no canto errado, esse prédio está sujo. Isso é uma quebra de unidade. Por isso a gente precisa ser um cristão presente. Um cristão comprometido. Um cristão envolvido com a obra de Deus, para que a gente possa manter a unidade. Uma outra coisa que a gente vê nessa oração de Jesus pela igreja é que nós temos uma missão. Jesus, ele está orando pela nossa missão. Jesus, ele está pedindo pela nossa missão, por quê? Porque ele sabe que nós seríamos enviados ao mundo. Jesus diz, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor guarde eles do mal, porque eu estou enviando eles ao mundo. Nós temos uma missão, irmão. Nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Alguém pode falar? Pegar o Evangelho. Essa é a nossa missão que Jesus nos deu. Mas pense bem, irmãos. Quando nós pegamos o Evangelho, nós não estamos só dizendo um monte de palavras. Pegar o Evangelho é fazer com que as pessoas no mundo reconheçam que Deus é o verdadeiro Deus. Pegar o Evangelho é fazer com que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo foi enviado. E qual é o nome disso? Vida eterna. Quando nós pegamos o Evangelho, nós não estamos só dizendo palavras e palavras. Nós estamos levando vida eterna às pessoas. Nós estamos levando vida eterna às pessoas. Quando nós pegamos o Evangelho,
para nossos irmãos, para o nosso cunhado, amigo, filho, esposa, marido, nós estamos levando vida eterna. A nossa missão é muito maior, é muito mais gloriosa, porque nós estamos levando vida àqueles galhos mortos da parábola da videira. Nós estamos levando vida eterna às pessoas. É por isso que nessa missão nós precisamos nos santificar. É por isso que nessa missão de levar o evangelho, nós precisamos nos santificar. E é por isso que Jesus pede: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não dá para executar essa missão, irmão, sem santificação. Não dá para executar a missão de pegar o evangelho sem nós nos santificarmos, sem nós nos separarmos deste mundo. Às vezes a gente pensa que assim, não, eu estou lá, eu estou nessa festa, não, eu estou nesse ambiente aqui, podre, eu estou nesse ambiente que eu não deveria estar porque eu estou aqui para pegar o evangelho. Muitas das vezes a gente usa essas desculpas como cristãos. Eu estou assistindo essas séries que é para eu saber o que é que o povo assiste, que é para eu, sabendo o que eles assistem, eu poder pegar o evangelho. Olha o que Jesus diz: santifica-os na verdade, separa eles. A gente precisa se separar para o Senhor. A gente não precisa conhecer o mal pelo lado de dentro. A gente não precisa conhecer o mal provando do mal. A gente pode saber que o mal existe através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, eu e você podemos saber que o mal existe. A gente não precisa assistir o Barra Pesada para saber que o mal existe. Nem o Cidade Alerta para saber que o mal existe. A gente não precisa assistir séries e mais séries que contém pornografia, que contém nudez, que contém os maiores crimes e atrocidades por aí para saber que o mal existe. Nós precisamos nos santificar na palavra de Deus para fazer a missão. Às vezes a gente usa assim, uma outra desculpa de dizer, não, mas aí se eu for ficar lendo só a Bíblia, como é que eu vou falar com as pessoas? Isso é igual a dizer assim, eu não vou malhar porque eu não quero virar um fisiculturista. Não vai virar, irmão. Pode ir para a academia com tranquilidade. Você não vai virar um fisiculturista indo 5 vezes por semana. Não vai, não se preocupe. O que é que eu estou querendo dizer? Se você ler a Bíblia, se abster, se separar deste mundo, você não vai fugir desse mundo. Até porque Jesus orou por você e por mim para a gente ficar no mundo. Não se preocupe com isso. Jesus orou para que a gente estivesse no mundo. Porque é nesse mundo que nós salvamos vidas. Por isso a gente precisa se santificar na verdade. Santificar na palavra de Deus. Enquanto encontramos vida eterna, também nos separamos para Deus quando estamos na sua palavra. Nós temos uma missão, irmão. E aqui algo que é muito grandioso que Jesus está falando, que às vezes a gente perde de vista. Jesus tem uma visão de futuro. Jesus está aqui no ano, provavelmente no ano 0, né? 35 por ali, 33 mais ou menos, as contas podem, geralmente elas não batem ali, mas é entre esses anos, e Jesus estava pedindo por nós. Porque Jesus sabe que as nossas atitudes aqui, que o que fazemos aqui é muito maior. Às vezes a gente tem uma visão tão pequena. Às vezes a gente tem uma visão tão de momento. Eu evangelizei uma pessoa. Uma pessoa que é uma pessoa. Nós precisamos ter uma visão mais longa. Uma visão que vai mais distante. Abandonar o comportamento do rei Ezequias. Qual era o comportamento do rei Ezequias? O profeta chega para o rei Ezequias, Isaías, se não me engano, e diz: olha, rei,
teu povo, ele vai ser destruído, vai ser levado para a Babilônia. Lá na Babilônia eles vão ser assim, vai durar tanto tempo, mas não se preocupa, porque não vai acontecer no teu tempo. Você vai morrer em paz. Ezequias ouve tudo isso e diz assim: boa é essa palavra. Olha, muito bom. Aí a Bíblia revela por quê? Porque ele pensava: não vai acontecer no meu tempo. Não vai acontecer comigo. Então, ótimo, vou viver minha vida. Cada um com seus problemas. Problema lá para Joaquim, problema lá para eles, Zedequias. Eu estou tranquilo. Às vezes a gente tem essa visão. Às vezes falta a gente essa visão de longo prazo. De entender que nossa missão, quando nós evangelizamos uma pessoa, não é uma vida só que nós estamos salvando. É algo muito maior. É algo que vai para a eternidade. A gente até ouviu uma frase nessa semana do filme Gladiador, que eu não lembrava que vinha dele, que ele diz: aquilo que nós fazemos na vida ecoa onde? Para a eternidade. Aqui eu peço até, não sei se incomoda ou não, né? A Inês, mas veja isso, irmão. Alguns 30 e poucos anos atrás, minha família foi evangelizada. Minha mãe foi evangelizada pelo Antônio José. E eu fui salvo através da pregação da minha mãe, que foi evangelizada por ele. E hoje os meus filhos estão aqui. Estão sendo evangelizados também. E eu creio que eles irão evangelizar os filhos deles. E eu creio que você também tem uma história parecida assim. Alguém evangelizou você, alguém evangelizou o Anderson e ele evangelizou a Rebeca. Alguém evangelizou o Charles e as filhas dele estão aqui. Alguém evangelizou a Inês e o Ninha está aqui. Tenho certeza que a história de todo mundo é parecida. Alguém evangelizou o Pedro Jorge e eu cultuo junto com o Pedro Lucas. É muito maior, irmão. A nossa pregação do evangelho é muito maior. Quando o Everton pega para o Eric, é muito pequeno se ele pensar que ele está pegando só o Eric. Ele pode estar salvando ali gerações. Márcio pode estar salvando gerações, pegando para a pérola. A gente precisa ter essa visão que Jesus tinha. Orar por quem? Por nossos netos, bisnetos, pessoas que a gente não sabe se existirão, mas pela fé nós cremos que sim. Isso que Jesus está ensinando para a gente. E Jesus finaliza a sua oração. Antes de a gente ir para o versículo 24 a 26, peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 33. A gente vai ler Êxodo 33, alguns versículos do 12, e aí a gente vai voltar para João, tá bom? Então deixa marcado aí, por favor. Êxodo 33, 12. A gente vai ler um pouquinho até o 18. E aí a gente volta para João. Êxodo é no comecinho, né? Fácil. Eita, Tom. Pai, você se garante. Legal, viu? Vamos ler? Disse Moisés ao Senhor. Aqui aconteceu o bezerro de ouro. Moisés subiu para o monte. Moisés agora foi pedir pelo povo. Moisés é o intercessor. Moisés ali é o representante do povo. E Moisés meio que representa a gente também. E ele disse ao Senhor, versículo 12, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho,
para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, Moisés. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, versículo 18: rogo-te que me mostres a tua glória. Olha o pedido de Moisés: rogo-te. Eu te imploro, Deus, que me mostres a tua glória. Moisés falava com Deus face a face, mas Moisés sabia que faltava algo. Moisés sabia que faltava algo. E a gente percebe que realmente falta algo. Romanos 3, 23, o que é que diz lá? Todos pecaram e o quê? Caíram da glória, da graça de Deus, dependendo da sua versão. Nós estamos destituídos desta glória. E Moisés sabia que faltava algo, da mesma forma que eu sei e que você sente muitas vezes esse vazio. Que às vezes a gente vê no mundo esse vazio. As pessoas procurando preencher esse vazio com bebida, procurando preencher esse vazio com relacionamentos, procurando preencher esse vazio em relacionamentos ali procurando, e ele sai e namora com uma e com outra, procurando preencher esse vazio no dinheiro, procurando preencher esse vazio no trabalho, procurando preencher esse vazio nas mais diversas coisas. E Moisés, ele solta essa: Deus, quero ver a tua glória. Eu te rogo, deixa eu ver a tua glória. E a gente lembra qual é a resposta de Deus. A resposta de Deus é: Moisés, na condição que você está, se você me vê, você morre. Na condição que você está, se você me vê, você morre. Então eu vou te dar um presente, Moisés. Vou deixar você ver minhas costas. E Deus coloca Moisés ali entre uma fenda e uma rocha e diz: pronto, Moisés, você viu minhas costas. Agora vamos lá para João 17, versículos 24 ao 26. Jesus diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Olha qual é a vontade final de Jesus. A vontade final de Jesus é que eu e você sejamos preenchidos. Que esse vazio acabe. Que nós sejamos totalmente preenchidos ao vermos o céu de ouro, ao vermos a sua glória, ao vermos a glória de Jesus. Jesus nos dá aqui a certeza que Ele vai voltar. Por quê? Porque Ele quer mostrar para a gente a única coisa de valor que nós estamos procurando. Você que nos visita, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, o que você está procurando é ver a glória de Jesus.
O que eu e você estamos procurando nessa vida, que às vezes não encontramos em outras coisas, é ver a glória de Jesus. Jesus está lhe prometendo isso. Jesus está prometendo isso para mim e para você. Pai, eu quero voltar. Eu quero voltar. Porque onde eu estiver, quero que o Wagner esteja comigo. Onde eu estiver, eu quero que o Shimura esteja comigo. Onde eu estiver, eu quero que o José esteja comigo. Onde eu estiver, eu quero que a dona Senilda esteja comigo. Essa é a vontade de Jesus para você, irmão. Ele quer lhe buscar para você estar com Ele. Não existe nada melhor. Não há nada que você possa encontrar neste mundo que preencha isso. E aí a gente conclui essa mensagem. Que oração essa de Jesus? Que oração maravilhosa. Mas teve uma coisa que incomodou vendo essa oração. Como a oração de Jesus e a minha são diferentes. Como a oração de Jesus e a minha não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei se você é igual a mim, mas eu peço tanto por mim nas minhas orações. Pelo que eu quero fazer, pelas minhas vontades, para ter ali um sucesso em alguma coisa, para que alguma porta se abra. E eu olho para a minha oração, eu não consigo encontrar similaridade, eu não consigo ver ela sendo parecida com a de Jesus. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja nessa situação e se junte a mim. E aqui eu queria propor um desafio para a gente. Durante essa semana e o seu futuro que há de vir, mude sua oração. Eu preciso mudar minha oração. Exercite na sua oração, pedir para que Jesus seja glorificado na sua vida. Eu tenho certeza que essa oração não vai receber um não. A gente é tão acostumado a receber não, né? O que será que nós estamos pedindo que a gente recebe tanto não? Aqui você vai receber um sim. Peça a Deus, Pai, glorifica o teu filho na minha vida. Pai, glorifica o teu filho na tua igreja. Pai, abençoa a tua igreja para que ela seja unida. Quebra as divisões, quebra as brigas, quebra o que tem acontecido na igreja, Pai. Pai, abençoa aquele irmão que ele pode estar se desentendendo com outro irmão. Abençoa a mim para que eu não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Pai, abençoa a tua igreja na missão. Para que o teu nome seja conhecido no mundo. Pai, eu também te peço que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Peça na sua oração, vem, Jesus. Quebre o céu, abre e rasgue esse céu para que eu veja a tua glória. Peça isso na sua oração, irmão. Que nossa oração possa ser parecida com a de Jesus, amém? Ficar de pé, orar ao nosso Deus. Senhor, eu reconheço, ó Pai, aqui, e eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui, também, ó Deus, em humildade reconhecem. Como a nossa oração é diferente, ó Pai, da de Jesus. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa mudar os nossos corações, as nossas vontades e os nossos desejos, para que a nossa oração seja mais parecida com a oração do teu filho.
Pai, glorifica Jesus na vida da igreja do Gereissati 1. Pai, glorifica o teu filho na vida de cada irmão que está aqui, porque ele é digno de glória. Oh, Pai, concede a gente vida eterna. Através do teu filho Jesus, que nós não venhamos a ignorar a tua palavra, ó Deus. Santifica, ó Pai, a tua igreja na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade, Senhor. Oh, Pai, eu te peço que o Senhor possa preservar a unidade dessa igreja. Se há, ó Deus, aqui qualquer resquício de inimizade, qualquer resquício, ó Deus, de briga, qualquer resquício, ó Pai, de desunião, ó Senhor, traz arrependimento. Traz paz, ó Deus, e unidade para a tua igreja, para que ela possa ter força, para que ela possa crescer, para que ela possa, ó Deus, ser testemunho vivo, ó Pai, do teu amor, e para que a gente possa ser aperfeiçoado na unidade. Ó Pai, abençoa a nossa missão. Abençoa a nossa missão em casa. Nos envia, ó Deus, ao mundo. A quem, ó Deus, irá te enviar? Envia a gente, ó Pai. Envia a tua igreja, ó Deus. Não deixa com que a gente se esconda, ó Pai, por detrás dos outros, por detrás do presbitério, por detrás dos outros irmãos, mas envia a gente, ó Pai, ao mundo. Para que nossos filhos, ó Pai, tenham vida eterna. Para que nossos irmãos tenham vida eterna. Para que nossos cunhados, cunhadas, sogros, sogra, nora, genro, amigos, colegas, ó Deus, tenham vida eterna, conhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo foi enviado pelo Senhor para nos trazer vida eterna. Maranata, Pai, vem. Vem, Senhor Jesus, e nos leva, Pai, ao eterno lar. Amém.